Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Agora na aula 136, Palavra Poderosa. Estamos iniciando hoje um novo tema chamado de Libertação, Quebra de Vínculos 2. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos então estudar a palavra do nosso Deus. Entendendo que essa aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Trazemos uma palavra introdutória através da carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, que diz: Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então percebemos pela palavra que aquele que trafega pelo caminho da soberba, esses têm a oposição do nosso Deus. Deus se opõe a essa pessoa. Deus resiste, oferece resistência àquela pessoa que é soberba, aquela pessoa que é altiva. Porém, a pessoa que é humilde, a esse Deus dá graça, né? É como dissemos, estamos aqui iniciando hoje, nesta aula, um novo tema, Libertação, Quebra de Vínculos 2, e trazemos aqui uma abordagem inicial em uma introdução e também falando um pouco sobre as orações que estão relacionadas com esse tema que estamos abordando, né? Então, eu gostaria aqui de fazer uma breve meditação para que possamos introduzir ao tema de Libertação, Quebra de Vínculos 2. E a meditação é a seguinte: a águia, ela é uma ave que ela chega a viver, em média, 70 anos. Mas para chegar a essa idade, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão por volta dos 40 anos de vida, né? Nessa idade, ela está com as suas unhas compridas e flexíveis, não conseguindo mais caçar, não conseguindo mais apanhar as suas presas, não conseguindo, portanto, se alimentar. E seu bico, alongado e pontiagudo, já está curvo, suas asas estão apontadas contra o peito, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas. E assim, voar já está se tornando uma tarefa muito difícil. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar em mais ou menos uns 150 dias. Aí esse processo consiste no seguinte: ela voa para o alto de uma montanha e ela recolhe-se em um ninho próximo a um penhasco, né, um paredão, onde ela não necessite voar, evidentemente. E após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico contra a rocha até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, ela espera nascer um novo bico e assim, com esse novo bico, ela vai arrancar suas unhas. E quando as novas unhas começam então a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E somente depois de 5 meses, ela sai para o seu voo de renovação, né? E poderá viver, então, por mais ou menos uns 30 anos. Então, o que nós queremos meditar com isso é o seguinte: em nossa vida, muitas vezes nós temos que nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação, para que possamos continuar a voar o voo da vitória. E aí nós devemos nos desprendermos
de lembranças penosas, costumes, de tradições que nos causaram muitas dores, né? Então, somente quando nos livramos desses pesos, dessas amarrações do passado, é que nós podemos aproveitar o resultado valioso de uma autorrenovação que sempre traz esse estado de transformação. Eu quero mencionar um texto que está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, há necessidade de mudança. Em outras palavras, ou muda ou morre. Ou muda ou fica paralisado no tempo. Ou muda ou começa a fechar todas as portas de probabilidade para que possamos continuar na vitória. E essa mudança, ainda que seja penosa, exige que venhamos a nos desvencilhar dessas lembranças penosas, desses costumes, dessas tradições, desse modismo, dessa mesmice, dessa inércia, dessa letargia, dessa paralisia, dessa religiosidade que durante anos a fios nós lutamos para defender. Mas nós estamos num tempo de renovação. Abra sua mente, tenha uma mente reflexiva, permita que o Senhor opere um processo de libertação na sua vida. Só assim você poderá saborear a vitória que Deus tem para esse tempo e não vai ficar frustrado olhando para o passado e tentando viver de coisas passadas, né? Falando um pouco sobre as orações, nós entendemos que nesse processo de libertação existe o entendimento da palavra, né? O conhecimento da palavra, mas nós precisamos completar com as orações. Há uma oração que é a oração para fechamento dos pontos chakras, né? Então, o que consiste isso? Durante algum tempo da nossa vida, nós nos envolvemos com muitas coisas erradas, nós permitimos que na nossa vida, através desses pontos de entrada da nossa vida, espíritos malignos, demônios, adentrassem na nossa vida e causasse uma série de confusão, de perturbação. E agora que a nossa vida é de Jesus Cristo e nós queremos confirmar, nós queremos reafirmar isso, nós lutamos contra essas fortalezas que sempre nos assediaram, que sempre tentaram nos induzir, nos conduzir ao erro, e lançamos fora tudo isso e declaramos a essas fortalezas, esses demônios: olha, todas as portas na minha vida estão fechadas para você. E aí essa oração para fechamento dos pontos de contatos consiste em nós orarmos e ungirmos as entradas do nosso corpo, da nossa vida, né? E separamos aqui cuidadosamente 15 áreas que nós podemos orar e ungir, né? Uma delas, primeiro, o coronário, fica em cima da cabeça, é a glândula pineal. Segundo, o frontal, é entre os olhos, a glândula pituitária. O terceiro são os próprios olhos, né? Ungir as pálpebras. O quarto são os ouvidos, ungir a entrada do conduto auditivo. É claro que nós falamos ungir com o óleo da unção, né? Já falamos sobre o óleo da unção no nosso estudo de batalha espiritual. A quinta área é o nariz, então ungir todo o septo nasal. A sexta área, os lábios, ungir o lábio superior e o inferior. A sétima área é o laríngeo, que é o pomo de Adão, né, que é a glândula tiroide e paratiroide. A oitava área é o cardíaco, que é o coração e timo. A nona